Horário regulamentar. Começou a gravação. Meus caros, boa noite. Hoje, dia 20 de julho de 2023, retomamos as nossas atividades das palestras mensais, né? Agora mensal, antigamente semanal, mensais da Academia Nacional de Direito Notarial Registral. Hoje temos a honra de trazer dois diretores da Adnotare, o doutor Heitor Freitas e a doutora Andréa Chinalha, para tratar de um tema de especialidade de ambos, que é a uso capião, né, judicial como forma de regulação imobiliária. Vamos lembrar que a uso capião hoje ela é possível também tramitar na via extrajudicial perante o oficial de registro de imóveis competente, né, do território onde se localiza o imóvel uso capiendo. Então, para nós é uma grande honra terminarmos esse ano da nossa gestão da Adnotare, na presidência da Adnotare, com muitos eventos realizados, muitos trabalhos acadêmicos realizados, jurisprudência comentada, minutas de petições, né? A gente vai retomar isso também no segundo semestre, e a gente retoma também as palestras às quintas-feiras, uma vez por mês, possivelmente na penúltima quinta-feira do mês, e todas as terças-feiras, no canal, lá pelo perfil do Instagram da Adnotare, temos o Papo Acadêmico, né? Que é uma conversa descontraída de 30 minutos, das 8h30 às 9h da manhã, para tratar dos assuntos de direito notarial registral, muitas vezes sozinho, outras vezes acompanhado por convidados. Então, temos uma grande honra de presidir a Adnotare durante esses anos. Entrego esse ano a minha cadeira, sem dúvida nenhuma. O próximo presidente vai ter muito trabalho ainda, e eu vou, evidentemente, ajudar a todos, né, da Academia Nacional de Direito Notarial, e fico muito honrado pela presença de vocês na nossa palestra aqui hoje. Nosso amigo César Machado, que foi aniversariante dessa semana, né? Cezinha, me perdoe, devia ter mandado uma mensagem, só que a hora que eu fui mandar mensagem, o Pedrinho já me chamou a atenção e eu acabei perdendo aí a oportunidade de prestigiar o teu aniversário, tá bom? Não Feito tem problema nenhum. Tá bom? Queridos, vamos começar. Transmito a palavra imediatamente à nossa querida doutora Andréa Chinalha, que vai participar como debatedora do palestrante Heitor Freitas, para que faça uso da palavra. Doutora Andréa, fique à vontade. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui participando, né, com o Heitor, que tanto nos prestigia aí com os ensinamentos sobre a uso capião. E acho interessante que ele trouxe esse tema. Ele queria falar, o tema hoje da palestra seria a boa e velha uso capião judicial. Eu falei, Heitor, aí eu barrei ali o nome, falei, Heitor, a boa e velha, aí eu fiquei na dúvida, falei... E a minha dúvida também, eu falei, poxa, Academia de Direito Notarial e Registral, nós vamos falar de uso capião judicial, né? E a gente ouve, e aí ele na verdade, me convenceu da importância de trazer esse tema. Acho que muitas pessoas olham no Instagram e seguem muitas pessoas que falam hoje muito da advocacia extrajudicial e das maravilhas que é uma uso capião extrajudicial. Só que acontece, só que chega na prática, né? A hora que o cliente traz o problema ali para o escritório, aí é que você vê as dificuldades que se tem e que nem sempre é possível você fazer na via extrajudicial. E aí, o que fazer quando nós temos que ir para o judicial, né? Então, é para nos auxiliar com isso que a gente tem aqui o doutor Heitor Ronaldo Freitas para nos auxiliar nessa questão aí da uso capião, uso capião, na boa e velha uso capião judicial. Então, vou passar aqui a palavra para o doutor Heitor, que ele trouxe algumas coisas bem interessantes aqui para a gente poder discutir.
E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade também. Tá bom? Boa noite, doutor Heitor. Boa noite, doutora Andréia, doutor Kikunaga, um prazer estar com vocês, aos meus amigos, minhas amigas aqui na plataforma do Teams. Já percebo aqui que temos vários amigos aqui, associados, associadas que estão com a gente. Então, um grande abraço, muito bacana voltar nesses eventos de quinta-feira, né, os nossos eventos regulares. Mando um abraço para o pessoal do YouTube que está com a gente, né, de Notari sempre com essa conexão dos eventos, divulgando aí o estudo do direito notarial registral nas diversas plataformas, nos seus diversos canais aí nas redes sociais. Esses eventos de quinta-feira, a ideia, como disse o nosso querido presidente Kikunaga, quem eu já externo de fato, assim, a gente vai ter um momento oportuno para isso, mas a honra é toda minha de estar nessa gestão, nessa diretoria com você, né, cujo o mandato termina agora nesse segundo semestre, e o agradecimento, eu acho que falo em nome de todos os diretores, pelas oportunidades, pela confiança que você nos dá, e é extremamente construtivo, profissional e pessoalmente, Kikunaga, ter você como aí o nosso presidente da academia. De coração, você sabe que eu costumo dizer que muito do que a gente cresce profissionalmente, com certeza tem a sua mão estendida diante de nós, cara. Então, eu costumo brincar, né? Se a gente está engatinhando aí e perdendo a vergonha para falar de direito notarial, você é o pai desses monstrinhos, meu querido. Um grande abraço, que bom estar com você e com a Andréia também, né? Muito bacana estar com a minha amiga, uma das grandes amigas que o direito notarial e registral me deu. Eu deixo para vocês o convite, gente. Quem não é associado à Adnotari, e nós temos um público pelo YouTube nos assistindo agora, esse evento de quinta-feira é só uma amostra, é só uma palhinha, é só uma degustação do que a gente faz nos bastidores entre os associados. Existem reuniões incríveis, extremamente qualificadas dos núcleos temáticos da Adnotari, de registro de imóveis, REURB, loteamentos, né? Família e sucessões, gente, notarial e registral e muita coisa. Então, eu deixo o convite e falo mesmo que, assim, profissionalmente tem um grupo do Zap lá, Andréia, que é palpitante, é o dia inteiro. Você pegar e transcrever aquilo, copiar e colar, você faz um manual prático e acadêmico de direito notarial e registral, né? Então, eu muito me orgulho de estar com vocês. Direito notarial e registral, uso capião extrajudicial. Por que a gente está falando essa noite da boa e velha? O Kikunaga, fui censurado, viu? Queria falar da boa e velha uso capião judicial, né? Mas não dava para gourmetizar, né? Vamos dar uma gourmetizada aqui e colocar só uso capião judicial. Por que eu falo boa e velha? E aí já fica a primeira provocação. Eu gosto muito da uso capião, acho que já deu para perceber quem me conhece há um tempo, porque, gente, é direito material e direito processual junto. É uma fusão, é uma loucura jurídica quando a gente fala de uso capião. A gente tem teoria geral da posse. Não dá para você falar de uso capião do ponto de vista material sem ter teoria geral da posse, sem conhecer posse, ius possessionis, ius possidendi, mera detenção, mera tolerância, animus domini, posse ad usus capionem, posse ad interdicta. E aí já vou abrir o primeiro parênteses aqui. A Adnotari, nesse segundo semestre, se tudo der certo, vai dar um curso online sobre uso capião, com ênfase também na adjudicação compulsória. A gente está planejando aí, certamente em setembro, alguma coisa aí nesse sentido. A gente vai ter um mês de curso online para falar desses assuntos. Só que, desde a formação da Adnotari, a gente fala muito, procura no YouTube aí, tem muita coisa sobre uso capião extrajudicial, ou para muitos, uso capião administrativa. E aí, assim, cria-se uma situação, uma percepção, né, de que tudo é uso capião extrajudicial, né? Ela começa lá, né, ela vem de carona no diploma do CPC 15,
mas ela é inserida na 216A da Lei de Registros Públicos, como bem disse Kikunaga. Não é uma modalidade material, né, mais uma forma de regularização imobiliária pela via administrativa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? E aí, foi como a André falou, né? Tem a turma do arrasta para cima, que eu costumo brincar, né? Que assim, é sucesso garantido hoje em dia na rede social. Em 3 meses, uma uso capião está pronta. Uma ata notarial, em 2 semanas, está na tua mão. O processamento é mais célere, né? Fujamos do judicial. O poder judiciário abarrotado das ações com o monopólio, do contencioso, do conflito. E assim, realmente, eu acho que esse evento de hoje, Andréa e Kikunaga, é para a gente ter essa percepção, essa reflexão de que cada coisa no seu devido lugar. Eu costumo dizer nos eventos que a gente fala sobre uso capião, que a uso capião administrativa é a última rácio. A uso capião extrajudicial, Kikunaga, é a última forma de regularização imobiliária do seu cliente. Primeiro, nós temos uma vastidão de instrumentos de regularização imobiliária hoje. Nós temos a retificação do registro de imóveis, desde lá de 2004, sendo possível pela via extrajudicial. Nós temos, no caso de família e sucessões, nós temos o inventário extrajudicial, lá na 11.441 de 2007. Nós temos a uso capião, enfim, nós temos a adjudicação compulsória extrajudicial, agora do 216B, da Lei de Registros Públicos, recentíssimo. Nós temos o REURB. E a primeira provocação que fica é que, eu não sei se vocês já receberam no seu escritório, mas tudo é uso capião, né? Normalmente um amigo, o vizinho fala, ó, vai lá no Kikunaga, porque isso aqui é uso capião. Sem falar que nós podemos ter um alvará judicial, sem falar que nós podemos abrir, aqui em São Paulo, pelas normas da corregedoria, fazer uma escritura de nomeação de inventariante para cumprir compromisso de venda e compra. Sem falar que nós temos o artigo 26, parágrafo 6º da Lei 6766, cuja averbação do termo de quitação é uma forma de transferência da propriedade, na verdade, de confirmação pela quitação. Olha quanta coisa a gente tem. E muito me incomoda que tudo é uso capião. Eu brinco que a uso capião é a dipirona da regularização imobiliária. 45 gotinhas de uso capião no copo, dá 40 minutos, salvou. E não é assim. E ainda há uma outra situação de que a uso capião administrativa, ela é a salvação de todo o imóvel. E assim, já há um movimento, e a gente vai ver nos slides já existe um movimento de que, de fato, a uso capião judicial, ela tornou-se, assim, um instrumento em desuso e que ela é a exceção, quando não. Na minha modesta opinião, né, de quem trabalha, de quem passa nervoso no Notas, no Registro de Imóveis e no Fórum, a uso capião judicial vem à frente da extrajudicial, da administrativa. E a gente vai falar já por quê. Então, é claro que estamos numa academia de direito notarial registral, então todos os enfoques, os links que a gente vai falar da via judicial, é óbvio também fazendo um comparativo com o notarial registral. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui o material. Não sei se está aparecendo. Vamos ver. Ainda não. Aqui, compartilhar. Aqui. Foi? Foi. Tá em tela cheia? Tá, acho que seria conseguir ampliar um pouquinho. Veja. Ampliar um pouquinho. Tem, mas dá bom, a gente dá para ver. Mas está em modo apresentação ou não? Não, né? Não. Tá, não. Não, então, não? F5. F5? É. Vamos tentar aqui. Olha aí, F5, tá vendo? Vamos anotar. Ou você conecta ali, ó, tem o apresentar. Saiu. Eu saí, né? Então calma aí que a gente vai fazer aqui. Janela. Será que esse tela cheia aqui? Vamos ver. Tela cheia, pode ser. Mas aí, na tua tela aqui, ó, embaixo, modo apresentação. Tem um lá embaixo. Tem uma... Aqui em cima não, né? Não, é embaixo.
Vai ter uma setinha ali, ó, uma figurinha de tipo um filtro de café ali. Um filtro de Tipo um café. livrinho. Que isso? Mas de qualquer forma tá ok, assim, viu, Heitor? Acho que dá pra gente ler também. Tô vendo aqui no YouTube, dá pra ver. Se ficar Tá assim, não indo. tem problema. Tá. Acho que dá pra Desculpa seguir aí, assim. pessoal. Bom, vamos lá. E aí eu fiquei pensando, né? Bom, na hora de preparar esses slides aqui. Como encontrar a melhor forma de regularização do imóvel? É claro, quando a gente fala em uso capião. É claro que lembrando que aqui a gente vai falar a questão procedimental, tá, pessoal? Aí eu faço o convite para quem não se recorda das modalidades, né, de uso capião, que depois ali faço uma pesquisa para relembrar do direito material, Código Civil, leis especiais e Constituição Federal. A ideia aqui é a gente falar da uso capião como processo, né, como procedimento, melhor dizendo. E aí, Andréia, você está lá no seu escritório, você recebe ali um potencial cliente que te entrega a documentação, você faz uma triagem inicial, documentação impecável, os requisitos subjetivos e objetivos da uso capião material preenchidos, e aí como eleger a melhor forma de regularizar essa situação do seu cliente, né? Eu costumei, assim, eu procurei trazer aqui para vocês algumas coisas que de repente alguns critérios que podem conduzir ao uso capião judicial. E o primeiro deles é o quê? O critério da falta de consenso. Quando a gente fala de regularização de imóveis, né, quando a gente fala de desjudicialização, eu tenho dois grandes pilares. O primeiro é a existência de direito disponível, né? Eu não posso ter interesses de incapazes nessa regularização administrativa, né? Para isso existe a via jurisdicional. E além disso, o outro segundo pilar que eu tenho que ter quando eu falo de regularização imobiliária pelo administrativo, pelo extrajudicial, é ter consenso, tem que ter consentimento. Se eu tiver litígios, a via administrativa não é a melhor forma de regularizar a situação do meu cliente. E aí, do ponto de vista prático, você aí no seu escritório, você tem que pensar o seguinte: essa regularização pela via administrativa, ela tem um potencial litígio, né? O cliente, nessa entrevista que eu faço, ele me apresenta situações que eu tenho que ligar a luz amarela da atenção, eventualmente aí um herdeiro do titular do domínio, que tem aí uma notificação constituindo em mora, e essa notificação, meu cliente não tem uma via, eu tenho uma situação, eventualmente, que o herdeiro do titular do domínio, ou um cônjuge, né, um viúvo, alega que as prestações não foram pagas, e aí eu estou pensando numa uso capião ordinária, com justo título e boa-fé. Eu tenho, eventualmente, problemas sérios de sobreposição de áreas com confrontantes, e aí seu cliente fala assim, não, realmente eu acho que eu invadi o terreno da Andréia, sabe? Mas, assim, o engenheiro já foi lá e tem uns 10 centímetros para o meu lado ali que eu comi, né? Eu tenho essa sobreposição e a gente tem uma briga histórica ali. Eventualmente, você tem algum problema com o município, alguma questão de construção que avança o recuo permitido pela lei municipal, né? E você tem alguma questão urbanística que pode, eventualmente, vir a ser um objeto de uma impugnação? São situações que você tem que analisar, né, caso a caso, e se não for possível a conciliação, e se tiver, de fato, aí um fundado receio de uma impugnação justificada, e é esse o termo utilizado pelo parágrafo 10º do 216A da Lei de Registros Públicos, talvez, pelo critério da falta de consenso, não seja uma boa o extrajudicial, Kikunaga. Segundo critério, falta de individualização do imóvel. Sabe aquela uso capião que você pega que nem o seu engenheiro da sua confiança que vai lá em loco e fala assim, doutora Andréia, meu Deus do céu, fui lá com topógrafo, fazer a planta e assim, não consigo individualizar a área. É uma área destacada de uma gleba, paupérrima de especialização objetiva na transcrição, né? Eu não consegui encontrar os pontos de amarração, as divisas e confrontações, é uma área remanescente de um loteamento, parece que é área institucional, é um problema danado, vai ter que fazer perícia.
Você vai arriscar, eventualmente, fazer uma uso capião extrajudicial nesse sentido? Critério financeiro, eu acho que é importante também, porque, gente, eu vou até interromper aqui o compartilhamento, porque eu não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? A regularização imobiliária no Brasil é caríssima. Ela não é feita para o homem médio. O homem médio financeiramente. O critério econômico no nosso país, 50% das unidades, das casas, das propriedades passíveis de regularização, que não se limita aos grandes centros urbanos, a regularização imobiliária no país, pela via extrajudicial, é caríssima. A discrepância entre uma ata notarial, e o Kikunaga fala muito bem isso nas palestras dele, na especialização que ele fala de ata notarial, a discrepância entre uma ata notarial para fins de uso capião aqui no estado de São Paulo para o norte e nordeste do país é absurda. Os critérios que nós utilizamos aqui, por exemplo, em São Paulo, capital, com essa questão do valor venal de referência, então nem se fala. Eu já atendi no meu escritório, Andréia, cliente que falou, doutor, ou eu pago os seus honorários ou eu pago a ata notarial. Eu não tenho condições. Né? Então, ou eu pago a planta ou eu pago os seus honorários, porque eu vou ter que ser assistido pela justiça gratuita. E a gente não pode fechar os olhos para essa situação. Nós somos academia, nós temos uma responsabilidade social de propagação, de fomentação, de divulgação da ciência notarial registral, que deve abranger a todos no nosso território. Desde o escritório de advocacia daquele advogado está começando, tem 2, 3 meses de OAB, até aquele grande conglomerado de escritório de advocacia de um grande centro econômico aqui da cidade de São Paulo. Essa é a nossa função social, essa é a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que reconhecer que o extrajudicial é eficaz, é célere, é seguro, é democrático, mas não é acessível. E vemos as corregedorias com essas situações, com essas possibilidades de conceder benefício da justiça gratuita para o inventário extrajudicial. Temos situações no Rio Grande do Sul, salvo engano, da justiça gratuita para o uso capião. Tudo bem, mas ainda não é a regra. Nós não temos uma unificação de entendimento nesse sentido. E quando eu falo de uso capião extrajudicial, eu preciso sentar com o meu cliente na hora de dar orçamento, Andréia, e falar, ó, o uso capião extrajudicial o valor é X, no judicial é Y. Financeiramente, você vai conseguir? Porque não adianta nada eu fazer uma ata notarial agora de 5, 6 mil reais, Andréia, e depois prenotar a uso capião no registro de imóveis daqui 10 dias, e eu já ter que pagar 50% do processamento, conforme diz o 26, do artigo 26 do provimento 65 do CNJ. O cliente vai falar, poxa, mas eu não tenho. Então, às vezes, o critério financeiro também vai impedir o extrajudicial. Eu vou compartilhar aqui novamente. Andréia, alguma... Oi, Heitor. Então, só queria complementar aí o que você está falando. Até a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores com relação a essa questão financeira, né? A gente tem, muitas vezes eu tenho no escritório, um dos grandes impeditivos para se fazer no extrajudicial, né? É a questão financeira. Porque você tem uma ata notarial hoje para fins de uso capião, que a gente nem vai discutir aqui com o Kikunaga, né? Que ela é diferente da ata notarial que a gente conheceu. A gente vê que isso é um outro tipo de documento, mas, enfim, sem querer adentrar no mérito, cobrado em cima de valor venal. Então, um imóvel de 250 mil reais, eu fiz uma ata notarial de 4.900, quase 5 mil reais. Então, o cliente tem que ter essa disponibilidade. Ele tem um trabalho técnico que é feito, né, também para poder ingressar com essa ação de uso capião, e fora uma questão que a gente tem muitas vezes, que tem que notificar os confrontantes, e o registro de imóveis diz que tem que ser somente pelo RTD e que o custo é de aproximadamente R$500, como nós tínhamos conversado sobre isso. Então, se você tem aí um imóvel, né, como nós temos muitas vezes que tem 7 confrontantes, e se eles não considerarem, por exemplo, tem alguns registros de imóveis que quer que você notifica
o casal. Fala, não, mas tem o 1647, que nesse caso não precisaria da vênia conjugal. Fala, não quero saber. Tá ali, a Andréia e o marido dela tem que notificar os dois. Então, só ali, para aquele casal, é R$1.000 a notificação. Então, isso acaba também sendo um óbice para se fazer a usucapião via extrajudicial. Além do que, o registro de imóveis está cobrando 2 vezes, né? 200% da tabela. Pelo processamento e pelo registro. Porque isso talvez seja Encarece. matéria para uma outra discussão, que não agora, porque senão nós vamos focar só nessa questão dos emolumentos, né? Não, mas é importante, porque assim, você falou bem, André, em São Paulo, por exemplo, na primeira nota de devolução do extrajudicial, você pega a seguinte frase: por segurança jurídica, esse cartório adota o critério de notificações das fazendas públicas titulares de direitos reais confrontantes e tal, pelo RTD. Portanto, deposite-se R$500 por notificando. Quando é casal, deposite 1.000. Assim, para quem faz uso capião, você sabe, quando você vamos colocar assim de casal, lado direito, esquerdo, fundos, para ser otimista, são 6. Direitos reais, titular de direitos reais, titular de domínio, vamos ser otimistas, vamos colocar mais um casal. Já são 8. Vamos falar de fazenda pública da União, do Estado e do município, já são mais 3. São 11. Vamos colocar 11 a R$500. 5.500. Você já fez uma ata que você pagou 5, 6. Você já vai pagar 5, 6 pelo processamento. E eu já escutei, doutor, a uso capião extrajudicial não é para todo mundo. O uso capião extrajudicial é para quem quer celeridade. Não vou nem comentar. Gente, instrumento de regularização extrajudicial tem que ser para todos. Sim. E se não é para todos, tem coisa errada aí. Tá? Mas obrigado pela A gente não quer desanimar ninguém, mas nós temos que falar na prática e para que a gente possa enfrentar isso também, né? Para que os advogados possam enfrentar o que eles vão encontrar, né? Ali pela frente. E é legal, você vê, a gente tenta falar de judicial, mas esse pé que a gente tem no notariado e no registral nos puxa para o extra. Difícil. E que bom. Pessoal, quando você for fazer orçamento para o seu cliente, você tem que pesar tudo isso. Não dá para... O orçamento da uso capião extrajudicial é extremamente complexo. Às vezes eu falo assim, tem colega que fala assim, Heitor, eu cobro o pacote. Eu falo, me dá X R$1.000 aí, no pacote já tá planta, memorial e tal. Eu falo, meu Deus, não faça isso, porque pode ser que você tenha que pagar para trabalhar, né? Então, é muito importante ter essas situações. Outro critério também que nós temos é o próprio critério da inviabilidade da via administrativa. Tá compartilhando aí? Vamos ver. E agora? Agora tá. Tá? O próprio critério da rejeição do pedido na esfera administrativa. A sua uso capião extrajudicial ela pode se mostrar inviável por situações aqui que a gente vê no próprio artigo 216A e no provimento 65. Você vê, tem até previsão no 216A, parágrafos 8º e 9º. Né? No final da diligência, se o oficial do registro de imóveis não tiver convencido, né, do direito do seu cliente, não há uso capião, não há os requisitos da uso capião, de repente, olha, não entendo que não tem ânimos domini aqui, é uma mera detenção. Ele vai rejeitar o pedido. E essa rejeição, ela não impede o ajuizamento da ação de uso capião. Então, você vai se valer do judicial pelo próprio critério da rejeição do pedido. Ou, eventualmente, como diz lá o provimento 65, e aqui é uma salada, que se o Kiko Naga tiver aí quiser participar, eu vou adorar essa interpretação dele e sua também, Andréia, porque assim, cada vez que eu leio o provimento 65, eu acho um tempero na salada diferente. E cada vez que eu leio o provimento 65, eu tenho uma interpretação sobre a interpretação que eu já tinha, porque assim, o artigo 15º, né, o artigo 15, melhor dizendo, ele diz o seguinte, que se tiver impugnação das fazendas, né, da União, do Estado, e essa impugnação não for possível a conciliação entre as partes, e aí ele coloca no parágrafo 3º, né, apresentada qualquer ressalva, óbvio, oposição dos entes públicos. Então, o artigo 15
é a impugnação por ente público, tudo bem? O procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião. Vamos se apegar aí nesse amarelo que eu coloquei. O procedimento extrajudicial, para mim aqui já é uma impropriedade técnica, porque é um processo extrajudicial. É um processo. Ele encerra o processo. Procedimento é subjetivo, procedimento é forma, processo é instrumento. Então, aqui seria o processo extrajudicial vai ser encerrado, porque eu não encerro o procedimento comum do CPC, eu encerro o procedimento comum? Não, eu encerro o processo. Eu julgo extinto o processo com ou sem resolução do mérito do quê? O processo ou o procedimento? Tá, mas vamos deixar passar. Ele vai ser encerrado, e aí ele é enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião. Aí tem um entendimento majoritário aqui, eu parei de encerrar, que diz, olha que loucura! Ele encerra, fecha a pastinha, manda para o fórum da cidade, para o juiz da vara de registros públicos ou a vara civil lá, normalmente a primeira vara civil lá, competente. Olha que loucura. Ele encerra, pela leitura do artigo 15, Kikunaga, ele encerra de ofício e manda de ofício. Mas quem diz que eu, parte, quero me valer daquele requerimento que eu fiz para o extrajudicial, porque eu quero me valer daquele para o judicial? Porque aí tem gente que fala, não, mas aí você pode emendar. A gente já vai ver isso, tem no provimento. Mas quem diz que eu quero agora me valer do processo judicial? De repente, meu cliente não tem condições. E veja, ele apena até o advogado, até a advogada. Porque você sabe, quando você faz o seu contrato de honorários, você cobra pelo extrajudicial. E quem não coloca uma cláusula no seu contrato de honorários dizendo o seguinte, que se não for possível a regularização pela via extrajudicial, e se for necessário o judicial, os honorários serão cobrados à parte. Né? Se você não tem essa cláusula, eu acho que é melhor você colocar. Porque o cliente vai falar, não, tudo bem, doutor, vamos ficar 10 anos lá no fórum. Aí você fala, não, calma aí, veja se eu quero ficar 10 anos no fórum. Porque eu só atuo no extra. De repente você tem que pegar até outro advogado. Então deixo a dica aí na cláusula do seu contrato. E quem disse que meu cliente quer se valer desse processo remendado que era extra que vai virar judicial? Então, a interpretação que eu faço do artigo 15 é, ele encerra, se for uma oposição, uma impugnação fundada, ele encerra e questiona a parte se ela deseja prosseguir na esfera judicial. Outra situação, de repente aquele é um remendo de processo e ele, por circunstâncias de mérito, ele vai tomar pau no judicial também. E ele vai ter que desistir da ação. Só que se ele desiste da ação, já fica a primeira desistência dele naquele processo, naquela certidão. E aí depois ele tem que entrar com outro processo. Então, assim, é uma salada que ele faz. E aí todo mundo fala, não, se tiver uma impugnação fundada, o registrador encerra e de ofício manda para o fórum. Mas a leitura, na minha opinião, não é essa. Ô, Heitor, deixa eu fazer só um comentário, eu acho que é importante a gente relembrar isso. O provimento 65, ele goza de ilegalidades flagrantes, né? Já tivemos evento aqui na Dinotário para tratar desse assunto. Nesse ponto, quando há uma impugnação do órgão público, do ente público, União, Estado ou município, gera uma controvérsia em relação à natureza jurídica do imóvel, né? E aí vem o problema. Se é uma controvérsia, não é cabível, né, o processo extrajudicial. O usucapião não dá para seguir no extrajudicial. Se há uma controvérsia, realmente tem que ser encaminhado para o juízo competente e não é o da vara dos registros públicos, né? Tem que ser o competente. Aqui em São Paulo, temos vara especializada de registro público, competente para usucapião. Em outros locais, não, né? É o juízo singular. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque me parece realmente que a redação seria um ato de ofício do oficial de registro, mas eu tenho minhas dúvidas, porque uma coisa é ele
encaminhar para o juiz corregedor, ok? Ele encaminhar para o juízo civil comum, né? Você tem custas de processo, então eu imagino que ele vai indeferir o pedido de usucapião pela via extrajudicial, encerra sem resolução do mérito e devolve para o advogado, recomendando que ele faça o peticionamento na via judicial, aproveitando as peças que ele juntou no registro de imóveis. Essa é a leitura que eu tenho, né? Por conta das consequências do processo judicial. Eu vou aproveitar, então, esse gancho, e com relação a esse caso que o Heitor falou, a gente tem uma questão em São Paulo, né, que eu posso falar, porque é onde eu trabalho, eu já tive impugnações da prefeitura no judicial, não tive nenhuma no extra, muitas vezes por conta do bendito GEGRAM. Eu não sei muito bem, é um mapa que a prefeitura tem, que não é um mapa que muitas vezes está correto, e às vezes eu questionei essa questão do GEGRAM e a própria prefeitura fala, não, realmente tem razão, né? A gente pede para o perito fazer uma avaliação e ele fala, realmente, essa questão do GEGRAM está errado. Então você imagina se isso acontece também no judicial, né? Se ela faz uma impugnação com base no mapa que ela tem do GEGRAM e aí você não tem nenhuma oportunidade, será, para se defender, nem nada? Não, assim, já te envia para via judicial, né, para o juiz, deve ser para o juiz corregedor, né, acredito aqui pela redação. Na verdade, assim, se tiver impugnação dos entes públicos, o próprio oficial ele tem que fazer a tentativa de conciliação, né? É óbvio, se for direito disponível. O Kikunaga fala bem, porque assim, quando você fala de fazenda pública, via de regra, o direito é indisponível. Então, você não é objeto de composição. Mas, assim, eu já vi casos em que a fazenda municipal contestou por questão urbanística. Não sei se alguém que está aqui no grupo já teve, mas eu já tive. Foi o fiscal, teve um avanço no recuo obrigatório lá no município, que acho que era de 5 metros, né? Do meio fio para trás. Aí, assim, o usucapiente, ele teve a vida inteira um carro hatch, né? Aí ganhou um pouquinho mais de dinheiro, comprou uma Hilux. Só que a garagem dele era para carro hatch. E aí, o que ele fez? Ele aumentou ele avança no a alinhamento. garagem, avançou e assim, prefeitura foi, fiscal, opa, impugnação. Né? E aí é que vem a questão, porque assim, modo originário de aquisição da propriedade, e tem até no provimento isso, que a questão construtiva, as restrições construtivas, ela não é um óbice ao reconhecimento da propriedade pela usucapião por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade. Então, você que utilize dos meios adequados para demolir essa garagem e para tirar a Hilux do cara, a caminhonete dele dentro da garagem. Agora, isso não é uma justa causa para o reconhecimento da propriedade pela usucapião. Só que aí que vem a questão. Você concorda que, diante da insegurança jurídica de muitos oficiais do registro de imóveis, vão mandar para o judicial. É um convite a mandar para o judicial. Vai mandar para o judicial. Mas assim, de cada 10, eu não sei, mas eu acho que de cada 10, 7 vai falar. Eu tenho aqui, de fato, mas é modo originário, STJ, a questão da... Tudo bem, vai para o judicial, isso aqui não é... Você entende? E aí é que é a questão. É difícil, né? Nesse caso, o que aconteceu? O cliente colocou a Hilux na casa de um vizinho lá e derrubou. Fez um acordo lá no cartório. Estava a procuradora do município, ele falou, tudo bem, derruba, volta pro hatch, compra lá um carro menorzinho e põe, tudo bem. Assim, o que ele vai fazer depois aí não é problema meu. Espero que ele siga da boa fé, né, de não aumentar. Mas essas são coisas que a gente tem que ver, pessoal. Sim. Às vezes você vai regularizar um imóvel, do ponto de vista construtivo, ele é terrível, não tem, sabe? Será que, assim, principalmente cidade pequena, que tem uma procuradoria, assim, veja isso. Tudo bem? Verdade. Outro critério também importante, eu acho que o Kikunaga, ele falou aqui dessa questão de consultar a parte para que a parte possa se valer do judicial, ela exercer o direito potestativo dela. Olha, Kikunaga,
é mais ou menos a redação do 18 do provimento 65. E olha que loucura, porque aqui ele fala, em caso de impugnação do pedido, né, aí nesse caso, a impugnação é por quem? Pelo titular de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados, ok? É lá o titular domínio, né? Por confrontantes, aqui. Aí ele volta aqui, André, e fala, por ente público. Aí ele volta, só que ele fala por ente público. Opa, então eu tenho uma segunda situação de impugnação por ente público. Aqui, no artigo 15, eu tenho uma. Aqui no 18 também tem outra, né? Aí, nesse caso aqui, o resultado jurídico é diferente. Porque aqui, ele sugere a conciliação, sendo infrutífera. Aí eu acho que essa é a interpretação mais adequada. Ele entrega os autos do pedido de uso capião ao requerente, né, faz o relatório circunstanciado mediante recibo. E a parte poderá emendar a petição inicial, mas aí também há uma irregularidade técnica aqui, porque ele ainda pressupõe que vai ser mandado para o cartório, Kiko Naga, para o fórum, melhor dizendo, porque ele coloca aqui, ó, a parte requerente poderá emendar a petição inicial. Ora, se a parte requerente pode emendar a petição inicial, eu pressuponho que o processo de ofício foi novamente distribuído pelo oficial, correto? Porque emenda é um ato processual. Se é um ato processual, é feito depois da distribuição. Mais aqui, uma remessa de ofício para o fórum. Fórum que eu digo, por favor, né? Vara de registros públicos, se especializada, ou vara comum, se não tiver a vara especializada. Né? Adequando o processo judicial e apresentando o juiz competente da comarca da localização do imóvel. E aí, eu repito, será que é isso que o seu cliente quer? Será que é isso que você quer? Será que é isso que você combinou? Será que o cliente, de repente, se é um processo fraco de prova, Andréia, será que estrategicamente você não é melhor você esperar mais um pouco, trazer uma robustez maior de prova, para depois você entrar no segundo semestre, no ano que vem? De repente, a questão das custas processuais, você já pagou a ata notarial, você já pagou o processamento, o cliente, de repente, não tem 1% do valor da causa. Vê como há uma colisão do judicial com o extra? E é importante a gente ter essa noção. Né? Ah, mas eu posso ir lá e desistir da ação. Mas eu não quero nem entrar com a ação, por que eu tenho que desistir da ação? Tudo bem? Tudo bem. E essa impugnação nem fala se é fundada ou infundada, né? A gente acredita que seja uma impugnação fundada, porque aqui fala... porque é muito semelhante ao procedimento da retificação lá do artigo 213 e dos seus parágrafos também, que ele tem essa questão da impugnação. A gente acredita que seja uma impugnação fundada, né? Não impugnação, eu não gosto porque você é santista, eu não gosto dos santos, e alguma coisa assim. Então... É que assim, né? Antes a gente não tinha isso. A gente não tinha essa situação do infundada no parágrafo 10 do provimento 65. No parágrafo 10 do artigo 216A da Lei de Registros Públicos. Ela vem recente agora com a 14382 de 22. E ali tem essa previsão já, que aí dá para se aplicar aqui o provimento. Em São Paulo, a norma de serviço da Corregedoria já dizia aqui em São Paulo, se for infundada, afasta. Então, assim, via de regra, a impugnação infundada, eu não gosto porque ele é meu vizinho, quando eu estava construindo eu pedi água emprestada para ele para bater a laje, ele não emprestou, isso não é impugnação. Né? Tem um problema aqui de sobreposição de área, mas você tem o trabalho técnico? Não. Então, assim, você acha que tem sobreposição de área. Então, ele pode afastar. Tá. Né? Agora, aí é que vem a interrogação. Não é uma situação muito subjetiva para o registrador? Porque o que é infundado para mim, por exemplo, que assisto às palestras da Adnotari, que sou aluno do Kiko Naga na pós da ESA, para mim é absolutamente infundado. Mas será que para um oficial do registro de imóveis que tem que fazer condomínio, incorporação, cumprir título judicial, aquela clínica geral que assim, tem 3, 4 funcionários, né, que não se especializa, que assim, não tem essa coisa mais acurada do estudo do direito notarial registral, para o juiz corregedor permanente, por exemplo, de uma comarca pequena, que ele faz desde criminal até cível, casamento, tudo. Será que essa impugnação é infundada? E será
que o registrador, diante da sua responsabilidade, inclusive pessoal, das combinações da lei inerente, será que ele vai ter essa coragem jurídica, Kikunaga, para falar, não, isso é infundado, né? A gente Então, tem que lembrar o seguinte, qualquer impugnação, né, quando a gente fala em fundada, né, ou infundada, não é só colocar dispositivo legal, né? Você tem que explicar o fundamento, ele pressupõe a explicação do raciocínio jurídico. Onde que está o problema, né? O problema ele está num avanço, como você deu exemplo, do cara da Hilux. O problema está onde? O problema está no erro da planta, da realização da perícia, que não observou o alinhamento do logradouro e avançou em bem público. Então, assim, não é uma questão aí, o perito foi bastante imperito, né? Nesse ponto, de fazer uma planta onde você tem um claro avanço do logradouro, né? sim. Seria muito mais simples ele realizar uma planta respeitando o logradouro e, de fato, ele vai lá e avança. É diferente. Né? O processo está certo. O que acontece de fato é outra história. Né? Então, muitas notas devolutivas são infundadas. Né? Muitas notas devolutivas são infundadas. Muitas razões de dúvida são infundadas. Porque o oficial ele traz um fato, aí ele fala assim, a lei fala isso, e por isso que a gente negou. Ou seja, não traz uma subsunção do fato à norma. Do fato à norma. Isso é ruim. Né? Sim. Por quê? Porque exige aí do advogado uma experiência de ser óbvio, né? De trazer a obviedade ao processo. Por isso que a importância do advogado no extrajudicial, né? Infelizmente. Mas esse que é o convite, você tem toda a razão, Kikunaga. Mas você vê que o processo administrativo, é por isso que eu fico louco com essa questão dessa turma do arrasta para cima, do TikTok, do não sei o quê, bolinha aqui, de caixinha aberta. Gente, o negócio é sério. Muitas das coisas a gente consegue na entrevista inicial, na análise do documento. Você tem que mitigar os riscos do litígio. Por quê? Porque senão o extrajudicial não é a via. Você entende? Então, assim, você tem uma situação construtiva dessa de avanço. O advogado extrajudicial, ele é multifacetado, ele tem tentáculos. Ele não para no escritório, o advogado extrajudicial. Já percebeu? Ele vai no cartório, ele vai na prefeitura, ele vai na procuradoria. Então, pega debaixo do braço a planta, o memorial, os documentos, vai lá na prefeitura, abre um processo administrativo, conversa com o procurador. Você entende? Porque se você percebe que vai chegar nesse ponto, por que você vai pagar 5, 6 mil de ata? Por que você vai pagar 2, 3 mil de processamento na entrada do requerimento, que é o 50% do artigo 26? Então, é por isso que é importante eu saber usar o extrajudicial quando for o caso. Não é tudo, porque há uma avalanche de extrajudicial, e aí a gente pega a palestra, o uso capião extrajudicial é impossível fazer, ninguém faz, né? E vamos ser justos com os registradores e com os notários também, responsáveis, que sabem trabalhar com isso. O cartório lá da doutora fulana, ninguém faz. Pô, ninguém faz, mas aí você vai conversar com a pessoa e fala, doutor, traz aqui a planta, o memorial, a ata e uma petição e deixa aqui. Então, é isso que é importante a gente ter essa consciência também, tá bom? Outro tema, pessoal, que eu acho que é interessante a gente debater aqui, né, fazendo sempre esse link do extra com o JUDE, uso capião como regra. O uso capião extrajudicial, o uso capião administrativo é a regra no nosso sistema? E a gente vai ver já já. Tem até aqui embaixo já esse enunciado grotesco. Gente, artigo 216A e provimento 65 do CNJ. E nem precisava estar no artigo 216A e no provimento, é só ler a Constituição. Sem prejuízo, sem
sem prejuízo da via jurisdicional. A uso capião poderá ser intentada pela esfera administrativa. Ponto. Situações que levam à extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual. O Rio de Janeiro, esse centro de estudos aqui, né, ligado ao Tribunal de Justiça, editou esse enunciado 108, que diz o seguinte: a uso capião é cabível somente quando houver óbice ao pedido na esfera extrajudicial. O que estava acontecendo, pessoal? Uso capião, distribuída lá, juiz da vara de registros públicos, Andréa. Extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de interesse processual. Condição da ação. Vai pro cartório. Aqui não. Esgota a via administrativa primeiro. Se não der certo lá, você volta aqui. Você lembra quando aconteceu isso? Quem advoga um pouquinho mais tempo aí vai lembrar que aconteceu isso. Sabe onde que aconteceu isso aí? Inventário extrajudicial. E divórcio 2004. e separação por escritura, Lei 11.441 de 2007. Foi uma avalanche. Quem tiver aqui no chat e passou por isso, levanta só a mão para ver se eu não estou sozinho aqui. Foi uma avalanche. Inventário por escritura pública. Você entrava com um arrolamento sumário, Andréa. Juizão, primeiro despacho. O inventário judicial tornou-se a exceção. A regra agora é o administrativo, é o extra. Né? Justifique por que não entrou no extra, sob pena de indeferimento de extinção do processo. Aí virou uma enxurrada de agravo de instrumento no tribunal, aí o tribunal começou acórdão e mais acórdão, né? Anulando sentença, mandando seguir, dando lá uma ensaboada né? Nos juízes, e, opa, agora já ninguém, eu acho, pelo menos não me consta que tem juiz que faz isso ainda hoje, né? Em 2023. Acho que não, né? Pode falar. E, na verdade, isso é um desprestígio com o advogado. Isso é uma questão que a OAB deveria intervir. Porque o advogado é que tem que analisar, né, e ver qual é o melhor caminho para o cliente dele, né? Não é obrigatório escolher uma via ou outra via. Não é o judiciário que tem que falar, não, olha, você tem que ir lá e ter uma negativa do extrajudicial. Esse enunciado aí do Rio de Janeiro, no nosso grupo até do WhatsApp lá, já teve alguns colegas que falaram isso, né? Que tinha esse problema no Rio de Janeiro. Entrava no judiciário e ele já era de plano, extinto o processo. Extinto o processo de plano. Extinto o processo. Garantia constitucional ao devido processo legal, direito de ação. Exatamente. A parte tem a prerrogativa de se socorrer do Poder Judiciário para ver tutelado o seu direito. Ponto. Está na Constituição. Isso é uma prerrogativa, é uma faculdade da parte. Se a parte entende que vai buscar o administrativo, ok. Só que a gente viu tantos critérios, de repente a pessoa não tem o dinheiro, vai se socorrer da justiça gratuita. A gente sabe que justiça gratuita na uso capião é um entrave, né? Justamente porque a uso capião, os emolumentos têm natureza de taxa, natureza jurídica de taxa, STF, né, consolidado entendimento, e para isentar e tornar desobrigado de pagar taxas, precisa de uma lei, nesse caso estadual, para desobrigar a parte a não pagar a taxa, né? E aí esse é o primeiro argumento que você tem com relação a argumentos contrários à concessão da justiça gratuita no processo extrajudicial, né? Então, forçar a parte a buscar a via administrativa é, sobretudo, negar o direito constitucional de ação. E veja, isso foi parar no STJ, gente, não é brincadeira. Isso foi parar no STJ, e o STJ, analisando o recurso especial do Rio de Janeiro, teve que falar. Isso é uma vergonha, me desculpa. Ano passado, que se trata de uma faculdade. Não há que se falar em esgotar a via administrativa. A ação não pode ser extinta liminarmente. Extingue mérito, pressuposto, condições da ação. Mas não porque a parte quer buscar o judicial em detrimento do administrativo. A gente viu, tem diversas situações que você vai buscar o judicial. O ajuizamento da ação de uso capião independe de pedido prévio na via extrajudicial.
Rio de Janeiro. Gente, essa decisão eu peguei no forno, é de julho agora. Vocês estão vendo? Tá vendo aí, André? Sim. Tá pequeno, mas dá para ver aí. Depois, para quem é associado, eu vou compartilhar lá no grupo. Quem não é associado, fica o convite a se associar. Vara de Registros Públicos aqui da comarca da capital, pessoal. Julho. Eu acho fantástico, eu não estou criticando a decisão. Primeira manifestação do magistrado no processo. Determinou diligências, tal, juntada, emenda inicial. Ele começa bem, porque eu achei fantástico isso. E já não é de hoje, né? Desde quando saiu a uso capião administrativa que já tem esse despacho. E aí ele fala aqui, olha, advogado, tá sabendo que tem a uso capião extrajudicial? Se você não tá sabendo, eu vou te contar. É isso que o despacho fala. A uso capião extrajudicial é uma forma mais séria e tal de fazer, né? Você faz via cartório. Aqui ele traz um roteirinho que eu acho super bacana. E é legal, gente, porque a gente sabe que muitos dos advogados fazem diversas áreas do direito, criminal, previdenciário, né? A gente sabe como que é. Então, de repente, você fala, vou fazer esse uso capião aqui. E para quem não é da área, saber que tem um extrajudicial, muitos colegas já falam, nossa, eu fiquei sabendo que tinha um extrajudicial, Heitor, porque eu li a decisão da juíza, que eu nem sabia que tinha. Tudo bem, mas nós estamos numa academia, né? As palavras, os termos, as sentenças, né, do ponto de vista ortográfico, elas têm que ter um sentido. E ela perde o sentido para mim, ela perde a mão quando ela coloca o seguinte, tá? Não sei se está na setinha, vocês estão vendo aqui, ó. Ela coloca o seguinte, eu vou ler. Desse modo, a modalidade extrajudicial, aí ela coloca aqui em negrito, passou a ser a regra. O extrajudicial passou a ser a regra, deixando a via judicial para situações excepcionais. Qual que é a diferença desse despacho para o enunciado 108 do Rio de Janeiro, do grupo de estudos? É a interpretação sistemática da coisa. A uso capião extrajudicial não é a regra. A uso capião extrajudicial é mais um instrumento disponibilizado para o cidadão de se autodeterminar, de regularizar sua vida. Ponto. Agora, a partir do momento que você lê isso, e aí ela fala, em 15 dias, justifique o óbice, por que você não foi lá no cartório? Justifique. E aí, assim, você tem que fazer uma petição, 15 dias, a gente sabe que 15 dias no processo não é 15, é um mês, e até juntar a petição, e até... Para quê? Para você falar o seguinte, no meu cliente não tem dinheiro, você tá vendo aí que ele tá pedindo justiça gratuita? É porque ele não tem dinheiro para fazer. Ou, meu cliente tem um problema histórico com o vizinho, você vai ver, você vai citar ele, você vai ver aqui a contestação chegar. Você entende? É uma frase, eu sei disso, eu não tô querendo ser chato. Esse despacho dela, ela convida você a refletir, se não é o caso de optar pelo extrajudicial, e eu acho maravilhoso isso. Agora, dizer que a uso capião extrajudicial passou a ser a regra e que o judicial é para casos específicos, aí ela perdeu a mão. Algum comentário? Posso seguir? Então, eu concordo com você, mas esse despacho está vindo em todas as capiões que a gente entra judicial, é um despacho padrão, né? É até o que você falou, às vezes o advogado que não está acostumado, a hora que vê o despacho, se desespera, mas fala, ele morre de medo, mesmo. Não é? Fala, e agora? Mas não, eles colocam o despacho padrão, mas esse entendimento de que é a regra, né? Sim. Tá totalmente, como fala, em desconformidade com a Constituição, né? Outra situação que a gente pega bastante, André, eu não sei se já teve colega aí que está com a gente no chat que já passou por isso, o provimento 65, ele tem aquela possibilidade de que se você já tiver com uma ação judicial em curso, sabe aquela ação que já está desde 2009 lá que você não aguenta mais? E aí você fala, meu Deus do céu, acho que eu vou tentar pelo extrajudicial, vai que... Né, eu vi a turma lá do Arrasta para Cima no Instagram, teve um advogado lá que falou que em 3 meses está pronto, eu vou seguir o que ele falou e vou tirar do judicial e vou para o extra. Já, aí tudo bem. E assim, é óbvio, você pode fazer isso, né? Tá até no provimento 65. E aí é facultado aos interessados pedir o quê? A suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, ou, vou falar de novo, ou a desistência da via judicial. Ao parágrafo 3º, homologada a desistência ou
ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas as provas na via judicial. É uma opção da parte, tudo bem? Eu peço a suspensão por 30 dias e vou renovando essa suspensão, ou eu desisto da ação. Posso dar uma dica para vocês? Nunca desiste da ação, querido. Sabe por quê? Você vai desistir da ação, você vai tentar o extra. Chega lá no extra, primeira nota de devolução de 5 laudas, que você fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu quero voltar para o judicial, só que você desistiu da ação, já trânsito em julgado, tem que entrar de novo, recolher custas. Gente, não desista da ação. A não ser que seja uma coisa aí que é seu critério, você entenda que é caso de desistência. O próprio provimento 65 te dá a faculdade de pedir a suspensão dos atos processuais. Isso quer dizer que se não der certo no judicial, no extrajudicial, melhor dizendo, você volta para o judicial e espera mais 30 anos para sair a sua uso capião, mas pelo menos ela já está em curso. Tá legal, pessoal? Aí é que vem a questão. Vou dar um pulinho no chat lá, porque o pessoal tá meio quieto. Tem gente Heitor, aqui, ó. Tem bastante coisa. Aí, se você quiser, eu tenho aqui no YouTube. Legal. Se você quiser terminar, a gente faz Deixa eu terminar esse raciocínio. essas considerações ao final. Pessoal, quem já passou por isso, manda no chat aqui. Notário, notas. Ó, vou desenhar aqui com o lábio. Notas. Doutora, tem uma uso capião aqui, né? Tem, eu já pedi a suspensão. Não, tem que desistir. Se não desistir, eu não lavro a ata. Pior. Doutora, eu estou vendo aqui na certidão que tem uma uso capião em curso. A senhora não pediu nem desistência, nem suspensão? Mas calma, é no cartório de notas que eu processo a uso capião? Porque eu saiba é no registro de imóveis. Eu te trouxe a ata notarial aqui, o requerimento de ata notarial, para você lavrar. Você vai lavrar a ata? Não. Para eu analisar os documentos da sua uso capião que a senhora está me pedindo, primeira coisa que a senhora tem que vir com a petição aqui com a homologação da suspensão do processo, senão eu nem mexo. Gente, a suspensão ou desistência é para o processamento da uso capião administrativa. Não dá para você prenotar, na minha visão, e aí é óbvio, né? Você vai ter duas ações, uma no administrativo, outra no judicial. Não dá para você prenotar sem ter a suspensão ou a desistência, que eu falei que não é uma boa desistência. Agora, para a ata notarial, escrevente pedir para você desistir da ação e suspender, você nem sabe se ele vai lavrar a ata. Ou, de repente, ele lavra a ata e, por suas convicções, ele atesta lá que não tem nada, que não tem posse, que é uma posse ad interdicta. E aí? E aí, o que você faz? Então, pessoal, são diligências que são determinadas para o advogado, para a advogada, que a gente tem que tomar muito cuidado. Desistir da ação, fica à vontade, você é o advogado da causa, mas pede suspensão. E se te exigirem a desistência, briga, bate, fala aqui, ó, a sentença é opção ou a desistência. É a critério do advogado. O processo é meu, eu que decido. Tudo bem? Boa dica, Heitor. Heitor, só queria dar uma lida aqui do pessoal que está no chat do YouTube. Tá? O restante aqui, eu vou passar para vocês, mas aqui são uma estruturas que eu passo aqui da petição inicial, coisas do tipo, que eu costumo mais colocar como modelo aí para o pessoal se ajudar como apoio, e aí a gente eventualmente cria, se não der tempo para falar tudo, que eu sempre peso a mão nos meus slides, depois eu só quero falar da averbação premonitória antes de encerrar, e aí qualquer coisa a gente marca o segundo encontro. Legal, Heitor. Então, assim, posso ler aqui um pouquinho o chat do YouTube? Para animar o pessoal que está nos acompanhando aqui. A gente está com uma audiência também aqui no YouTube. Tem aqui a doutora Cláudia Feller. Ela falou que está fazendo uma pós-graduação em que a uso capião, né, no artigo que ela está fazendo ali, deve ser o TCC dela, ela coloca que a uso capião é a última opção para regularização de imóvel, ratificando aquilo que você falou ali no início. Apesar de que eu vou ter alguns colegas que vão falar também da REURB, mas hoje nós não vamos falar de REURB, nós estamos falando de uso capião. Depois, o pessoal da REURB defende isso na palestra dele, né, Heitor? Não, a Mônica vai me bater. Isso.
A doutora nossa... Mônica, a doutora Rose, que está aqui nos acompanhando também. Isso, a Rose também vai me bater. Eu não quero apanhar dela, Então, elas todos são aqui nos bravas. acompanhando. Brincadeira, beijão, minhas amigas. Na verdade, é assim, e o próprio provimento 65 fala, e nem precisava falar, mas fala, que a uso capião, ela tem que ser utilizada da forma adequada, e cabe aos notários e aos registradores, e por que não aos advogados, fazerem cumprir a lei, evitar a uso capião como forma de burla ao sistema notarial, registral e tributário. É aquela verdadeira... tô com 3 inventáriozinhos para fazer, do meu pai, da minha mãe e do meu avô. Ai, não, vamos fazer os... Não, tá errado. Né? Então, quando eu falo de uso capião como a última ratio, porque, veja, por que eu acho, André, que a uso capião ela tem que ser a última forma? E do ponto de vista prático, a uso capião ela é absolutamente complexa, Andréia. Eu tenho que provar lapso temporal. Sim. As nossas professoras de REURB, Mônica, Rose, dão aulas, Josi, tirando a questão do marco legal de 2017, não me consta que para pedir REURB eu preciso ter 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. São requisitos subjetivos. Eu preciso ter animus domini, eu preciso ter pacificidade, continuidade, mansidão. Eu preciso ter, para uma modalidade justo título, boa-fé. Aí a boa-fé é objetiva, não é a subjetiva. Eu preciso ter ausências de impugnações. São diversos requisitos. Eu tenho que chamar o confrontante de lado direito, eu tenho que chamar o confrontante de lado esquerdo, eu tenho que chamar o fundo. Eu tenho que chamar, notificar a fazenda do estado, do município, da União. Eu tenho que publicar edital chamando os terceiros incertos, não sabidos, desconhecidos. Ufa! Depois tem curador. Então, quando eu falo de última ratio, pelo amor de Deus, não é para desprestigiar os outros instrumentos, não. Muito pelo contrário. Instrumentos importantíssimos de regularização imobiliária, os quais eu me rendo e só agradeço porque estão em vigor. Mas quando eu falo de uso capião como última ratio, a complexidade de elementos para uma uso capião, do ponto de vista material e do ponto de vista processual. Será que o meu cliente precisa passar por todas essas incertezas que, eventualmente, uma adjudicação compulsória sanaria? A adjudicação compulsória é cara crachá, compromisso de venda e compra com cláusula de retratabilidade, prova da quitação, recusa da parte contrária, adjudicação, REURB, retificação de registro de imóveis, você entende? Então é nesse sentido, nunca para desprestigiar os outros instrumentos, pelo amor de Deus, não é isso. Então tem outras perguntas, tem alguns comentários aqui no YouTube, vamos fazer, mas você falou de retificação, tem uma pergunta aqui da doutora Alicia, depois a gente vai falar ali um pouquinho do caso dela. Então, a doutora Rose Ramires, aí falamos de REURB, ela também fala que acaba sendo muito caro, né, e às vezes inacessível para quem não pode pagar, a uso capião administrativa. A doutora Suzy, doutora Suzy, um abração. Né, doutora Suzy, lá minha conterrânea de Tupã, está falando que, né, agradecendo, que são dicas importantes, e ela fala que na Justiça do Trabalho as conciliações são obrigatórias, né? Quando a gente fala daquela questão de tentar fazer uma conciliação antes de enviar para a via judicial. E tem aqui a Simões da Advocacia, ela fala o seguinte, que um juiz costumava pedir no primeiro despacho a justificativa do porquê não ter optado pelo extrajudicial, né? Dentro daquilo que você falou. Olha que interessante. Por quê? Eu posso te dar uma dica? No meu slide, se você é associado, é associada, vou colocar no grupo lá do Zap, tem lá uma estrutura, um organograma da petição inicial na uso capião judicial. Sabe o que você faz? Que é uma dica. Quando você for, endereçamento, qualificação das partes, polo ativo, polo passivo, tal. Abre um tópico, promete para mim que você vai abrir um tópico aqui em São Paulo, promete? Abre um tópico. Dá justificativa pela opção do judicial. Inventa lá a frase, né? Dá opção da parte pelo uso capião judicial. 2 frases, se quiser uma. O requerente opta pelo uso capião judicial
mesmo ciente de que, blá, 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 a possibilidade do extrajudicial, artigo 216A da Lei de Registros Públicos, artigo provimento 65, blá, blá, blá. Por quê? Por quê? Fica à vontade. Financeiramente é incompatível com a renda do cliente, tanto que ele pediu justiça gratuita. Existe um problema crônico com relação à especialidade objetiva do imóvel, será necessário fazer perícia. Outra coisa. O oficial do registro de imóveis, esse advogado tentou diligenciar no registro de imóveis, porém teve, de certa forma, no notas, né, já diversos impedimentos, obstáculos. Porque a gente sabe, quem está em São Paulo, em cidades que você tem mais de Campinas, né, Santos, que você tem mais de 1 tabelião de notas, ótimo, você opta por lavrar a sua ata notarial. E cidade que só tem um? Tupã tem um? Notas tem mais de um. Eu nunca trabalhei lá em Tupã, né? Então, mas eu acho que é cidade grande, né? Você pega você pega uma cidade que só tem um notas. De repente a pessoa fala, não, meu tabelião de notas lá na minha cidade não lavra. Não lavra. Eu já tentei de tudo, não lavra. E é comum, eu já ouvi. Quem já ouviu, levanta a mão, também, eu já vi. Já e aí, você vai esperar a boa vontade do notas para lavrar? Faz o judicial. Então, abra um tópico, como se fosse uma preliminar, e diga, dá a opção pela via judicial. Explica para o juiz o que você quer. Eu acho um absurdo isso, mas você vai ganhar pelo menos 15 dias úteis de prazo no seu processo, porque aí você vai ter que justificar depois. Até mais, né? Até mais, porque esse despacho demora um tempo. E só a última questão aqui também da Simões Advocacia, ela faz uma pergunta aqui, doutor Heitor. É para você essa aí, ó. Você não, é para o palestrante mesmo. Ai, meu Deus. Se eu não tiver encontrado origem registral do imóvel, o tabelião pode recusar a lavratura da ata? Origem registral é muito difícil que você não ache. Pode ser, pode ser que você não ache mesmo. Tem até uma tese que fala, né, que assim, bens sem origem registral são, por sua natureza, bens de domínio público, bens, né? E assim, já existem precedentes diversos que não. O fato do imóvel não ter uma origem registral, ser uma terra devoluta, alguma coisa nesse sentido, necessariamente não quer dizer que ele é dos entes públicos, da União, por exemplo. Mas o ônus da prova, inclusive, é do ente público, tá? De provar que aquela área, que aquela terra é dela. Só que assim, se você não tem uma origem, e aí tem o artigo 4º, salvo erro, do provimento 65, que exige dos requisitos da ata notarial é a descrição do imóvel, tudo. Se socorra de um topógrafo, né, de um agrimensor, de um engenheiro, para tentar achar no planeta essa área. Se você conseguir achar, faça um trabalho muito bem feito de levantamento e leva para o tabelião de notas. E aí você vai fazer todo o histórico registral, né, da área, porque assim, via de regra, não é porque o cartório da sua comarca, que é novo, de repente recentemente instalado aí, 20, 30 anos, não é porque não tem lá, doutora, que não tem outros cartórios mais antigos que faziam parte daquela circunscrição imobiliária. Então aí você tem que fazer essa peregrinação de ir buscando nas origens. E outra coisa, não diga que não conseguiu porque foi lá e não achou. Peça certidões negativas. Porque se você vai no cartório da capital, da grande cidade, depois para a capital e tal, você faz esse histórico, né, de origens, e aí você vai montando o quebra-cabeça. O que não dá para falar, meu engenheiro foi lá, não conseguiu os pontos de armação, eu fui no cartório, não achei nada. Aí, nesse caso, eu sugiro que seja no judicial. Não, perfeito, Heitor, essa colocação. Já tentar ver se consegue documentos dos confrontantes, porque aí você consegue montar. E essa dica também é bem legal, né? De você começar a verificar no cartório de registro anterior, né? Ele está hoje pertencendo a um cartório e vai tentando ver se acha algum cartório, né? E pedir as negativas. Então, Isso. E tem aqui uma pergunta, doutor Heitor, da doutora Alícia. Um abraço, doutora Alícia. Ela doutora Alícia, se eu não me engano, é do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, me perdoa se eu estiver errado. Ela manifesta aqui. Me perdoa se eu estiver errado. Então, ela fala se é possível, nós já até falamos muito sobre isso, né, na verdade, sobre o uso capião de coisa própria para fins de regularização de matrícula.
E ela dá aqui um exemplo, uma área de 50 alqueires registrada, mas na medição deu 100 alqueires. Na visão da doutora Alice, ela até, acho que está abrindo a câmera aí. Se ela quiser participar aqui, pode participar, doutora Alicia. Ela entende que não é possível uma retificação, pois a área praticamente dobra. Posso capir a totalidade da área sob argumentos de que estaria regularizando? Posso só falar primeiro aqui um pouquinho, doutor Heitor, só fazendo uma palhinha, já que ela falou de retificação? É tua, a resposta é sua, eu já falei muito já. Não, aí a gente volta aqui para o uso capião. Primeiro, a retificação diária, volto a dizer, né, já falou muito sobre isso daqui. Retificação diária não se trata de aumentar ou diminuir área, ela se presta para adequar ao que você tem de fato para o que tem no registro de imóveis. Só que essa adequação, vou colocar assim de forma muito simples, ela está restrita aos seus confrontantes. Então, você verificar se você não está invadindo a área dos seus confrontantes, ok? Eu entendo que se você não está invadindo áreas dos seus confrontantes, principalmente quando ela fala em alqueires, você está pensando em imóvel rural. Eram medições precárias e hoje você tem equipamentos melhores. É possível se fazer uma retificação diária, mesmo que dobre a metragem. Eu não vejo isso ser um impedimento, na minha visão. Agora, a questão da uso capião de coisa própria para regulação de matrícula, eu passo para o doutor Heitor sobre nós já discutimos um pouco sobre isso, né? Uhum. Você tem a resposta, bom. Gente, a Andrea é muito fera em diversos assuntos, mas em retificação é professora. Então, se ela falou, eu assino embaixo. O termo, né, aquisições, forma de sanar aquisições derivadas imperfeitas, impróprias. Quando a gente fala de uso capião, a ideia do instituto, do sistema, é também o reconhecimento da propriedade, do domínio pela prescrição aquisitiva, sim. Mas ela não se limita a só isso. Quando eu falo que ela é a última ratio, de fato, é porque em sendo inviabilizadas outras formas de regularização desse imóvel, já existe na doutrina, por exemplo, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, aqui em São Paulo, desembargador da primeira Câmara de Direito Privado do TJ, existem já entendimentos no sentido de que é sim possível se valer da uso capião para correção de situações fáticas, desde que inviável para uma outra via, né, para uma outra forma. Então, você tem situações aí que você faz 30 anos que você está tentando fazer o desdobro, né? Por quê? Porque você tem 3 carnês de IPTU, Andréia, e aí você paga regularmente seu IPTU, mas seus vizinhos não pagam. E aquele imóvel, a cada 3 anos, vai para leilão na prefeitura, você tem que ir lá fazer parcelamento. Ah, mas por que não faz o desdobro? Não faz o desdobro porque você tem que fazer um monte de inventário, porque morreu o vizinho, morreu o pai, morreu a mãe, não faz inventário, e você fica atrelado, você fica amarrado, com a bola no pé desses seus vizinhos. Né? Você chama na justiça, entra com ação de obrigação de fazer, não consegue. E existem já entendimentos no sentido de que a uso capião ela se presta também para regularizar essas situações, desde que sempre mostrada a justa causa. Na adnotária, a gente tem uma revista que a gente coordenou, eu e o Mark, eu pela adnotária, o Mark pelo Demarest, e o Dr. Robson Júlio, advogado lá do Demarest, fez um artigo incrível sobre a uso capião de bem próprio, é uma revista digital, e tá no site da Adnotare. Depois dá um pulinho lá e faz o download que você vai gostar do artigo dele. Uma boa. A gente até vai compartilhar novamente essa revista eletrônica no nosso grupo de associados. Tem um trabalho incrível. De manhã. Oiê, pessoal. Tá falando aqui? O microfone. Tem microfone aberto. Com a gente não, né? Eu não lembro. Então, tem um trabalho também, Heitor, excelente. Eu vou ver se eu consigo compartilhar até no nosso grupo também, de WhatsApp, que foi coordenado pelo Dr. Eduardo Kambler, sobre uso capião de bem próprio. Esse trabalho, ele está disponível, inclusive, no Tribunal de Justiça
Se você entrar no site do CJ São Paulo, tem um trabalho lá em que eles defendem, acho que foi feito da PUC, foi alguma coisa assim, né? É uma tese bem interessante em que defende essa possibilidade da uso capião de bem próprio, tal. E é um tema que a gente até tem estudado muito, Sim. porque tem algumas questões que você verifica, fala, não consigo fazer uma retificação, não consigo fazer outra coisa, então é uma possibilidade, né? Teria que ver o caso concreto ali. E assim, sempre justificando. Quando a gente fala de regularização imobiliária, a gente tem que... E às vezes o advogado, como ele foi forjado no judicial, né, desde o estágio lá, 4º, 5º ano, petição, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Civil, Criminal. Às vezes, quando a gente vai fazer o extrajudicial, a gente meio que não se esmera muito no requerimento. Às vezes, até por desconhecimento, a gente sabe que tem as normas da corregedoria, uma estrutura diferente. Mas, assim, tente sempre colocar a justa causa. Por que eu cheguei a essa conclusão? Né? Por quê? Porque a gente sabe que, na insegurança, o tabelião de notas não vai lavrar a ata e o registrador não vai processar e você vai ter que ir para o judicial. E no judicial também você vai ter esse desafio, porque é uma situação nova, assim, a gente não tem tanto precedente, né? Mas eu sempre falo, se você faz um requerimento bem feito, pelo menos levando conhecimento, levando cientificidade para o destinatário, eu acho que, assim, pelo menos ele vai te ouvir. Então, o doutor Luiz Fábio Mandina, ele falou daquela questão que a gente falou que às vezes do custo que tem para você fazer no extrajudicial. Então, ele falou que muitas vezes os clientes optam mesmo para ir para o judiciário, mesmo demorando um tempo, até porque muitas vezes a pessoa está na posse do imóvel e quer regularizar aquele imóvel, né? A gente verifica muitas vezes isso quando o cliente quer vender, ele quer fazer no extra, mesmo que fique mais caro, mas ele tem uma certa urgência. Mas se é para moradia, se ele não quer vender, muitas vezes fica no judicial. Doutora Alice é de Tocantins. Me perdoa, doutora Alice. Inclusive, numa aula que a gente... ela mudou. Não, é Tocantins mesmo. A gente estava numa aula na ESA e ela até falou do sistema das origens das matrículas e das transcrições lá de Tocantins, que antigamente era tudo de Goiás, diz que é terrível lá, diz que é um quebra-cabeça. Desculpa, doutora Alice, é Tocantins mesmo. Verdade. Aqui, o doutor Fausto falou que quando a municipalidade aprovou o projeto de regularização com desdobro, na uso capião, a municipalidade manifestou, acho que é um caso específico, né? Então, vamos voltar. Quando a municipalidade aprovou o projeto de regularização com desdobro, na uso capião, a municipalidade manifestou contrária ao levantamento atual. Contestei, o perito vai rever. Mas eu não entendi, o desdobro na uso capião? Não. Pelo jeito aqui, ele fez inicialmente o desdobro. O projeto, tá. E aí depois ele teve que a municipalidade falou, não, tem que continuar com o processo de desdobro ali, porque... então, olha, você sabe que eu tenho uma uso capião, só aqui para compartilhar com os colegas? Um abraço, Fausto. Fausto é fera também na regularização aí, conhece muito de cartório, muito. Em que não foi possível realmente fazer, mas enfim, eles também não tinham documentação, e que eu estou fazendo uma uso capião, e que eu estou pedindo matrícula individualizada para cada um dos requerentes, né? Eu não posso falar nem proprietários, né? Então, o perito fez, individualizou cada matrícula, e já pedi para o registro de imóvel se manifestar com relação a isso, para que já se abra 2 matrículas e ele não tenha que fazer depois o desdobro na prefeitura. Sim. Também é bem interessante, né? Interessante. E deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? O Hilário tá quieto. O Hilário falou no chat. Eu não vi o Hilário aí. Não, se o Hilário não falar na palestra, a palestra não aconteceu. Não dá. Tá muito quieto. Doutor Hilário, tem mais uma pergunta aqui no chat do YouTube. Estou aprendendo aqui. Sim, nós sabemos. Nós sabemos, doutor Hilário, que você está só aprendendo. Pois, quando puder, abre aí a câmera, fala um oi aqui para a gente. Microfone. Olá, Heitor. Olá, doutor André. Olá, todos os amigos da Vinotari. Estou só aprendendo aqui. Boa noite. E enriquecendo o conhecimento do doutor Heitor e do doutor André, que é brilhante. Bondade sua, meu amigo.
Uma outra coisa que eu queria pensar aqui. Gente, quem atua no extrajudicial com uso capião, ou vai começar a atuar, é assim, o sistema é outro. Prova, planta, memorial, diligências, requerimento, especialidade objetiva com relação ao imóvel, especialidade subjetiva com relação às partes do processo. Eu quero fazer um convite aqui para que a gente possa refletir, que a gente sempre teve essa noção, André, de que o judicial é terrível o processo, e realmente, assim, para ser otimista, dependendo da vara de registro público que você está, se é São Paulo, ou uma comarca sem vara especializada, para ser otimista, é 5, 6 anos, 4 anos. Só que assim, agora que a gente está sendo mais apertado por conta do extrajudicial, a nossa visão com relação a você ter, talvez esse não seja o termo, mas uma atenção mais apurada com o extrajudicial, porque no judicial a gente sabe que você tem o juizão lá, você tem a serventia, você tem publicação, você pode pedir prazo, manifeste em 5 dias, emenda inicial e tal. Você tem ali uma estrutura diferente do cartório. Agora, será que se adaptando com o extrajudicial, tendo essa responsabilidade de que a prova tem que ser impecável, que a gente sabe que o cartório é mais exigente, que você tem que ter todas essas certidões de distribuição, que você precisa diligenciar para ver o endereço, que você precisa pegar o confrontante e você conseguir a assinatura dele na planta, com firma reconhecida, se já dispensa a notificação, que, sabe, que você tem que deixar uma situação, quanto menos litígio, melhor. Será que hoje, com a experiência que a gente está tendo aqui na Adnotari, nesses tantos anos falando sobre uso capião extrajudicial, né, a gente já não tem uma visão diferente para trabalhar no judicial? A pergunta que eu te faço é hoje, quem atua tanto no extra, diante de situações, ou quem quer só atuar, pelo amor de Deus, não estou falando, quem está começando agora não se sinta desmotivado, não é esse. Quem está começando agora, associado da Adnotária, já está começando a beber da fonte do começo, coisa que eu não tive. Eu sabia direito notarial e registral depois de muito tempo de advocacia. Agora o que eu falo é, hoje, quando eu vou entrar com uma uso capião judicial, André, eu ainda entro, triste, mas eu ainda entro, a minha petição inicial, a minha condução no processo, ela é totalmente diferente do que era há 8 anos atrás. Eu não deixo mais correr solto. Você entende? Se tiver que fazer ata notarial, se tiver que fazer ata, a gente faz. Se tiver que pegar um engenheiro, um arquiteto para fazer uma planta, com um laudo, uma coisa mais robusta, vamos fazer. Sabe? É isso que eu falo. Quem é do futebol aí, que gosta de assistir futebol, sabe que o jogador de futebol, André, quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais experiente, então ele corre menos. Então, como ele corre menos, até para a questão de organismo, joelho, tendão, ele não corre tanto, quem corre a bola, sabe assim, ele tem os atalhos do campo, quem corre é a garotada. Usando isso para o extrajudicial, para os tombos que a gente tem, levanta, cai de novo e vai aprendendo, eu acho que é isso, André. Quando a gente vai atuando no extrajudicial, na uso capião extrajudicial, a gente vai ficando mais experiente. Então a gente volta para o judicial e talvez esses 3, 4, 5 anos, ele pode sim se tornar um tempo menor. E não venha com conversinha de que, por exemplo, a uso capião, ela termina em 4, 5, 6 meses. Sim, termina. Eu já tenho uso capião que é bem rápido, legal. Mas quem atua, por exemplo, em cartórios da capital, sabe que para você ser otimista, 2, 3 meses, né? Dependendo da demanda do cartório de notas, 2, 3 meses para você ter a ata na mão. E depois mais 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do processo, pelo amor de Deus, não é uma regra, tem exceção, eu sei disso, mas 1 ano, 1 ano e meio de registro de imóveis. Então, às vezes, com 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da comarca que você está, dando um processo bem montadinho, mastigadinho, com os endereços, será que você não consegue diminuir esse tempo do judicial e não criar essa coisa que a gente sempre falou, que a uso capião judicial era terrível? Será que a gente, com essa experiência que a gente vai trazendo do extrajudicial, a gente não pode achar o judicial
como uma forma, novamente, atrativa de resolver a regularização do nosso cliente. Não é a melhor, eu sei, demora um absurdo, mas por que não a gente tentar? Ô, Heitor, nós estamos no final aqui, nós já passamos um pouquinho aqui do nosso horário, mas eu vou aproveitar a sua analogia. Será que nós poderíamos comparar que hoje nós estamos um pouquinho mais no estilo Romário já? A gente já está mais experiente, já consegue. Nós estamos Não é? no Romário, ali dentro do judiciário. É bem interessante, eu acho que até foi por isso a sua sugestão de palestra, de falar da uso capião na judicial, né? Porque, de repente, você consegue trazer para o seu cliente, fazer uma petição melhor, com mais elementos, já pegar ali... talvez não só essa ata para uso capião, que eu entendo que ela é diferente da ata notarial comum, mas você pode fazer uma ata de constatação, pode, de repente, levar... Não sei se escrever, a gente depois tem que... Vamos fazer isso numa outra... Talvez para um outro debate. Se é possível o escrevente, né, fazer uma ata onde ele possa colher esse... Né, o vizinho falando, sim, eu conheço, como é feito, né? Muitas vezes o próprio perito faz isso no judicial, quando ele faz um laudo. Ouve o vizinho e você já leva isso, você já leva planta, memorial descritivo, leva uma ata notarial, consegue ali uma assinatura dos confrontantes na planta e dá entrada na sua uso capião. Consegue uma gratuidade, muitas vezes, para o seu cliente. Sim, pode evitar, é muito difícil evitar a perícia, né? Acho que o que nós estamos tendo dificuldade muitas vezes é evitar a perícia. Mesmo, às vezes, você levando o seu laudo, levando alguma coisa, o juiz, por cautela, né? Ou, como nós conversamos ali, de repente, ele como é que fala? Ele tem uma confiança num perito, ele prefere que o perito vá até o local confirmar tudo aquilo, né? Aí é que está a questão. Gente, por exemplo, aqui na capital, desculpa, eu prometo que eu vou encerrar. Quando você pega normalmente aquela perícia antecipada do comecinho da uso capião, nem sempre é para trazer uma especialidade, um objeto melhor na medida de confrontação, na descrição do imóvel. Porque, como você bem disse, o advogado, quando ele começa a atuar nessa área, ele tem que se cercar de bons profissionais, tal, responsáveis técnicos. E às vezes aquela planta está impecável, aquele memorial está impecável, com RT tudo bonitinho. Só que, na maioria das vezes, o juiz nomeia o perito por quê? Porque é um perito que está com ele há mais de 20 anos fazendo perícia. É meio que aquela inspeção judicial do CPC. Ele fala, perito, vai lá e atesta a posse, as circunstâncias, tudo. E aí é brilhante a sua colocação, por quê? Será que nesse caso, com a cabeça do extra, se eu tenho uma planta bem feita, se eu não tenho uma documentação tão robusta, eu tenho um pouco documento, não posso tacar a ata do 384 do Código de Processo Civil, aquela ata documental, pedir uma diligência do notário, pedir a colheita de depoimentos de vizinhos, e ele fazer a constatação que é feita na perícia. E aí ele vai fazer aquela constatação que é feita na perícia, e aí você vai trazer pela fé pública notarial, pela credibilidade do cartório, uma segurança para o juiz, que ele vai esquentar o coraçãozinho dele, vai falar, gente, que ata maravilhosa, que planta e que memorial decente, dispenso a perícia, você entende? Então, como você brinca do Romário, realmente, o Romário no final da carreira ainda fazia vários gols e golaços, por quê? Porque ele sabia os atalhos. Eu acho que esse é o convite que a gente está aqui essa noite para fazer a gente pensar no que a gente pode usar o judicial a nosso favor também. É isso aí. E acho interessante a gente pensar numa palestra, da gente pensar nessa ata notarial, tanto essa que é utilizada do uso capião, que inclusive quando a gente faz, está marcado ata notarial para uso capião, como essa outra ata para constatação, de fazer um comparativo também, e trazendo isso para o próprio uso capião judicial também, né, Heitor?
Perfeito. Estou à disposição, vamos fazer. Então, o Hilário já está convidado, aí já vamos pegar no laço, que ele fala aqui da questão da prova do Sim. CPC, né? Topograficamente é a primeira modalidade de prova no rol das provas do CPC, na frente de inspeção judicial, perícia e tudo, né? Você vê a credibilidade da ata do 384, né? Nós estamos Vamos com usar. dois escreventes aqui. Estamos com o doutor Hilário do 5º cartório de notas, doutor Ronaldo do Ô, 2º doutor cartório Ronaldo, de notas. A gente um já traz prazer, um eles aqui, abraço. aperta Já eles e pega fala, um, e aí? deixa eles aí, a gente só fica de aluno, né, Só ô fica Andréa? perguntando ali, A né, gente para só fica eles. perguntando, doutor Ronaldo. Bom, doutor Heitor, agradecer aí pelas colocações feitas, pela disponibilidade de trazer todos os seus conhecimentos aqui. O doutor Heitor é uma pessoa que eu sempre me socorro quando aparece alguma questão ali, que ele é sempre tão generoso em compartilhar conhecimento, ideias. Então, assim, agradecer, né, por estar aqui com a gente. E é isso, vamos aguardar agora o nosso próximo evento. A gente vai retomar as nossas palestras de quinta-feira. Agora será um evento uma vez por mês, evento aberto, com transmissão pelo YouTube. Então, quem ainda não conhece, né, as palestras, no YouTube tem muitas palestras, nós temos palestras com muitas visualizações. Temos, inclusive, uma palestra do Dr. Hilário, que está lá com, acho que umas 1.500 visualizações. Então, nós temos bastante temas interessantes. Doutor Heitor, quiser fazer suas considerações finais? Eu agradeço aí a paciência dos meus amigos que estão aqui no chat, né? Dos colegas que estão, dos amigos e colegas que também estão no YouTube, de quem vai assistir essa palestra depois. Quero te pedir um grande favor, se você gostou do conteúdo e puder compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, da comunidade jurídica, advocacia, cartórios, fica à vontade, ajuda muito a Adnotare, né? O pessoal gosta mesmo de trabalhar, é um serviço voluntário, a gente veste a camisa aí para, eu não digo ensinar, sabe, André? Eu acho que o melhor lugar para da área jurídica, acho que de todos, é o banco do aluno. Eu amo ser aluno. Eu acho que a gente quando fala sobre isso, a gente aprende mais do que ensina, né? Sentar no banco do aprendiz é o melhor banco que tem, a gente nunca tem que sair de lá, né? E com vocês eu estou aqui, contem comigo, a gente está à disposição dos associados, das associadas, conta com a gente, qualquer coisa, chama lá no grupo, chama no Instagram, que a gente vai aprendendo junto. É um prazer, meu, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, um bom descanso e até a próxima. Obrigada, Heitor. O Heitor já deu spoiler já aqui. Não podia dar spoiler, mas já deu spoiler do curso de uso capião que nós teremos, mas ninguém vai contar. O pessoal que está aqui é tranquilo, já mandei a mensagem. Ninguém vai falar desse spoiler. Em setembro teremos um curso aí de uso capião. Aí depois vão acompanhando aí nas nossas redes sociais, né, Heitor? Que a gente vai colocar aí mais informações. E é isso. Agradecer a todos, uma boa noite. Obrigada, Heitor. E até o próximo evento. Obrigada, amigos e todos que estão aqui. Até mais. Um abração, pessoal. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.